compartilhado. Vamos ver. Tá. Comecei a gravar, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver a aula hoje sobre qualidade da carne. Lembra que eu falei para vocês, quando teve o abate bovino, suíno e das aves, a gente, depois, no final, depois que a carcaça ia entrar na refrigeração, ficava, né, depois do abate, a carcaça entrar na refrigeração, fica 24 horas para depois ir para o consumo. Então, hoje a gente vai ver a qualidade da carne, como essa carne tem que ser para que ela seja uma carne de boa qualidade. Então, o que vai acontecer, né? Então, o consumidor, como é que ele avalia a qualidade da carne? O Nicolas falou, né, que ele vê a cor, né? Então, o aspecto sensorial da carne, a cor, o odor, se ela está bem úmida na superfície, se ela não está muito escura, nem muito pálida. Ele vê também, ó, a distribuição de gordura, né? Então, dependendo do consumidor, cada consumidor compra a carne de uma forma, tá certo? Ó, então, a distribuição de gordura, se tem muita gordura, se tem pouca gordura. A maciez, a gente geralmente quer comprar uma carne mais macia, né? Então, o consumidor vai lá e fala assim, eu quero uma carne mais macia, eu quero uma carne que por exemplo, para os meus pais, que são idosos, e eles precisam comer carne, mas a carne tem que ser macia, porque eles têm dificuldade na mastigação, né? O tipo de embalagem, às vezes uma embalagem bonita, o consumidor olha e fala assim, nossa, que embalagem bonita, essa carne tá bem bonita nessa embalagem, eu vou levar. Vai depender. Outros, carne inspecionada, principalmente, né, que é bastante importante, mas que às vezes o consumidor, ele não tem muitos consumidores não sabem o que é uma carne inspecionada, né, a gente já sabe. Então, o preço, muita gente quem tem pouco poder aquisitivo, vai lá no supermercado, né, ou vai no açougue, e compra a carne pelo preço. Então, eu sei que filé mignon custa muito caro, eu não posso comprar. Eu vou comprar uma carne, vou comprar um acém, por exemplo, uma carne de pescoço, que é mais barato, né? Vai depender. Vai depender também da marca, né? Então, do frigorífico, eu gosto do JBS. Já ouvi falar que a carne do Friboi é muito boa. Então, eu vou lá no supermercado e falo, eu quero uma carne Friboi. Aqui não vende, então vou procurar em outro supermercado, né? E a validade, que também é bastante importante, né? Porque a gente sabe que se você pegar uma carne fora do prazo da validade, você não vai querer. Então, isso aqui, ó, todos esses aspectos aqui, olha, né? Todos esses fatores aqui influenciam o consumidor na hora da compra da carne, né? Então, às vezes junto, né? Às vezes em conjunto. Então, eu quero uma carne com boa distribuição de gordura, mas eu quero com um preço razoável. Então, o consumidor vai procurando. Então, todos esses fatores aqui fazem com que o consumidor adquira a carne, avalie a carne que ele vai comprar, né? Peraí, deixa eu colocar, tem mais gente aqui querendo entrar. Pera, vamos lá. Pronto. Acho que está compartilhado, tá. Vamos lá. Então, são fatores importantes, né? Fatores que levam em consideração aquilo que o consumidor quer e tem para todo mundo, tá certo? Bom, então, olha, eu vou mostrar esse slide aqui para vocês. O que vocês acham dessa carne aqui, ó? O que vocês acham do aspecto dessa carne? Alguém vai falar? Qual é o aspecto dessa carne aí? O que vocês acham? Ela é bonita? A carne tem uma distribuição de gordura boa? Sim. Sim, tá. Você compraria essa carne, Nicolas? Eu compraria, professora. Compraria, né? O aspecto sensorial dela tá bem legal, não tá?
o aspecto sensorial, a cor, né? A cor tá bonita, tá certo? Ela tem uma boa umidade aqui, ó, na superfície, né? Ela tem uma gordura aqui, ó, bem colocada, tá certo? Então, é uma carne que você tem o aspecto sensorial dessa carne é bastante interessante. Compraria um consumidor, olharia essa carne e compraria, tá certo? Esse outro aqui, ó, essa outra foto aqui, né? Então, olha, mostrando a distribuição de gordura. Essa distribuição de gordura aqui, ó, que a gente chama de marmoreio ou marmorização, é uma carne aonde essa quantidade aqui faz com que a carne seja mais macia, tá vendo? Então, uma carne que tenha um bom marmoreio, né? Tá vendo? Ó, são gordura distribuída aqui, ó, na carne. Essa carne é uma carne que tem uma maciez boa, né? E que quando você prepara ela, é uma carne que vai te dar uma boa satisfação. Apesar de você, Nicolas, dizer que uma carne você procura com pouca gordura, a gente sabe que a gordura, é claro que não muita, mas pouca gordura faz com que a carne seja mais macia. E essa carne entremeada aqui, ó, essa gordura entremeada aqui, faz com que ela fique mais macia, tá? Então, quando a gente encontra uma carne dessa forma assim, ó, é o que a gente chama de marmoreio ou marmorização. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, apesar da coloração não estar muito bonita, né? A coloração, mas é por causa da foto, tá? Essa aqui são vários tipos de cortes de carne, né? Onde a gente encontra no supermercado, são diferentes tipos de cortes, e que essa carne aqui, então, só para mostrar para vocês que dependendo do corte, ela pode ter um pouco mais de gordura ou um pouco menos de gordura, né? Então, aqui, ó, a gente tem um contrafilé, né? Aqui um lagarto. Vai depender, então, do corte, o que a gente vai encontrar nessa carne, tá? Bom, então, atualmente, então, a qualidade da carne representa uma das principais preocupações, especialmente para os consumidores mais exigentes. Por quê? Porque hoje em dia o consumidor é mais exigente e hoje em dia, o que o consumidor procura, né? Ele procura frescor, sabor, né? E principalmente o quê? Maciez. A gente não gosta de comer uma carne dura, né? A gente quer sempre comprar uma carne mole, né? Que dá muito mais prazer, muito mais fácil, né? Então, a qualidade, então, da carne é uma das principais preocupações, né? Por quê? Porque precisa oferecer para o consumidor, né? Uma carne que tenha frescor, uma carne que tenha um sabor e carne, principalmente, que seja macia. Vamos lá. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que a qualidade da carne, né? A qualidade da carne depende, então, da interação, né? De dois tipos de fatores, que são os fatores intrínsecos, aqueles relacionados com a própria carne, e de fatores extrínsecos com o meio ambiente. Então, dos fatores intrínsecos, a gente pode falar, então, da genética, por exemplo. Então, eu preciso, quando eu vou criar bovino, eu preciso saber da genética. Então, eu preciso quanto tempo eu vou demorar para transformar um animal tipo carne, né? Então, para eu fazer um melhoramento genético nesse animal, quanto tempo isso vai demorar, tá? Então, com melhoramento genético, eu quero ter mais massa muscular, tá? E tecido conjuntivo bem distribuído, né? Eu preciso ter gordura entre as fibras, tá? E preciso ter um marmoreio
nessa carne, um marmoreio bonito. Só que eu preciso, para fazer isso, né? Eu preciso fazer um melhoramento genético no meu gado, tá certo? E isso demora muito tempo. Porque eu vou querer um gado, um animal, né? Com uma carne com mais maciez, tá certo? Com músculos maiores, mais pesados, né? Então, eu preciso transformar e isso demora bastante tempo, tá? Então, esse fator intrínseco é bastante importante para a qualidade da carne, para eu ter uma carne de melhor qualidade, tá? O manejo também é bastante importante, o manejo com esses animais. Então, a forma de criação, né? Então, boas práticas de manejo, ela representa em bem-estar animal, na verdade. Então, por exemplo, eu tenho que saber se eu uso curral, se esses meus animais vão ser criados em curral ou se eles vão ser criados em estábulo. Se eu confino ou não confino esses animais, né? A vacinação desses animais, geralmente os bovinos de corte, eles são calmos. Então, não se deve gritar com esses animais. Então, o manejo é bastante importante também para que eu tenha, para que isso repercuta num bem-estar desses animais, tá? Que também é um dos fatores bastante importantes para que a carne seja de boa qualidade, né? A alimentação. A alimentação, eu tenho que ter a melhor conversão alimentar. O que é a melhor conversão alimentar? Na verdade, quando o índice de conversão alimentar for alto, é porque houve uma piora no desempenho desses animais. Porque eu vou precisar de mais ração para ser consumida para produzir 1 quilo de carne. Então, eu tenho que levar em consideração também a conversão alimentar, né? Eu tenho que evitar que o alimento que eu estou dando para esse gado, ele deixe a carne com um sabor desagradável, tá? Eu tenho que balancear esses alimentos, eles têm que ser bem balanceados, porque eu não quero uma carne com excesso de gordura, ou com osso muito pesado, tá? Eu quero uma carne, eu quero um animal com muito músculo, né? Mas não com excesso de gordura, tá? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, são fatores intrínsecos bastante importantes para que eu tenha uma carne de boa qualidade, para que o meu gado seja criado de uma forma aonde depois ele vai ser da forma como que eu possa vender mais, né? Então, ele tendo mais músculos, pouco osso, ele tem mais carne e eu posso essa carne vai ter uma melhor qualidade, tá certo? A idade do animal também é bastante importante. A gente sabe que os animais mais jovens, eles tendem a ter uma carne mais macia, tá? A carne do animal mais jovem, ele tem mais umidade, né? O animal mais velho, ele tem menos tecido conjuntivo e tem menor solubilidade desse tecido conjuntivo. Então, ele perde a solubilidade. E aí, essa carne fica mais dura no animal mais jovem, mais velho. Então, uma carne de um animal mais jovem tende a ser mais macia, tá? O sexo é importante, bastante importante também. Então, a gente sabe que a carne que a gente come, apesar de a gente ir no supermercado e falar assim, carne de vaca, mas a carne não é da vaca, a carne é de boi. São os bovinos, né? São os machos que são abatidos, que são criados para a carne, né? A fêmea, a vaca, na verdade, ela é valorizada para procriar, tá certo, né? Então, as fêmeas, quando abatidas, o que acontece?
ou elas estão velhas, tá? Ou elas estão doentes, ou o mercado está ruim, que não tem como alojar as fêmeas mais, né? Mas, na verdade, o abate é de carne de boi, em geral, tá certo? E a carcaça do macho, ela é melhor do que a carcaça da fêmea. Então, por que isso, né? Porque a carcaça do macho é melhor do que a carcaça da fêmea. Por quê? Porque ela tem mais musculatura distribuída homogeneamente pela carcaça, tá? E a carne, ela tem uma camada de gordura que a gente chama que é uma camada de gordura ideal. Então, esses fatores aqui, ó, então, tanto a genética, né? Então, eu preciso criar um animal que tenha mais músculos, mais pesados. Eu quero um animal assim, né? Com a carne com maior maciez, tá certo? Eu quero fazer com que o manejo seja o mais perfeito possível para que esses meus animais tenham um bem-estar e eu possa criá-los de uma maneira aonde esse meu manejo implique numa melhor condição para esses animais, né? A alimentação, eu tenho que me preocupar com a alimentação, com a idade, né? A idade do abate, tá? E o sexo desses animais, também sabendo que os machos, quando têm melhor quantidade de carne, né? Melhor quantidade de musculatura distribuída, e a camada de gordura é bastante ideal, tá? Então, aqui, ó, eu sei que esses fatores intrínsecos são bastante importantes, né? E tem também, então, os fatores extrínsecos. Então, o que são os fatores, quais são os fatores extrínsecos? Então, as condições de abate são bastante importantes. Lembra que desde a saída da propriedade até a entrada da carcaça na câmara fria, né? Eu tenho essas condições de abate que são estudadas para quê? Para que a carne tenha uma melhor qualidade depois a carcaça, né? Quando a carcaça sai, tem uma melhor qualidade, tem uma melhor qualidade, tá certo? Então, aqui, ó, desde a saída da propriedade, lembra que os animais são transportados, geralmente são transportados de uma forma que possa causar menos estresse para eles, né? Vocês lembram que na hora, quando chega no abatedouro, eles têm que ficar em repouso, eles têm que ficar em jejum, dieta hídrica, né? Que o repouso é bastante importante também, por causa do glicogênio, que a gente já vai ver depois como é que vai resolver, como é que vai se transformar esse glicogênio, né? Então, a saída até da propriedade, até a entrada da carcaça na câmara fria, durante o abate também, né? Existem todas aquelas etapas. Por quê? Porque para que depois a carne seja de boa qualidade quando a carcaça acaba entrando, quando termina o abate e a carcaça acaba entrando na câmara fria, tá? Um outro fator extrínseco que também é bastante importante é o frio e o calor, né, que também pode interferir na maciez da carne. O frio, a gente pode acontecer uma coisa que chama, um fator que chama cold shortening, que eu vou explicar mais lá na frente, que é a ação física do frio sobre a carne, tá? E o calor também interfere na maciez da carne, por exemplo, se eu faço um bife na chapa, por exemplo, né? O que vai acontecer? O bife encolhe, a fibra desidrata rapidamente e a carne fica dura. E atrapalha também a qualidade da carne. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que todos esses fatores aqui, né? Todos esses fatores, tanto os intrínsecos como os extrínsecos, eles vão contribuir. Eu tenho que ter em mente, né? Eu tenho que saber desses fatores, porque eles vão contribuir depois na qualidade da carne lá no final, lá na fase final
do abate. Tá certo? Vocês entenderam esse slide aqui? A importância dele? Todo mundo está entendendo? Acho que tem alguém querendo entrar, peraí. Sim. Entenderam isso daí? Tá fácil? O que vocês não entenderam, vocês me avisam, tá? Peraí, deixa eu pôr, tem mais gente querendo entrar aqui. Então, vamos lá. Então, qualidade da carne depende, então, né, de um modo geral, ela depende, então, da interação desses fatores aí, que vão fazer com que ela seja de melhor qualidade depois, lá no final da cadeia. A carne, então, o que é a carne? Qual é, né? O que a gente chama de carne? Então, carne é o tecido muscular esquelético, incluindo o tecido conjuntivo e a gordura, que estão normalmente associados a esse tecido. Então, quando eu falo, eu quero um pedaço de carne, né? Eu vou saber, então, quando eu vou comprar um pedaço de carne, eu sei que ali tem fibra muscular, tem tecido conjuntivo, tem gordura, né? E formam esse pedaço de carne, então, tá? Vocês sabem com quanto tempo um bovino vai para o abate aqui no Brasil? Vocês têm ideia? Oi, alguém vai falar? Nicolás, você que é corajoso? Não tenho ideia. Não? Então, ó, para vocês saberem, um bovino vai para o abate aproximadamente aqui no Brasil com 4 anos, tá? Só que o ideal não seria 4 anos, seria aproximadamente 24 meses, ou no máximo 36. Mas, por enquanto, aqui no Brasil, ele vai com aproximadamente com 4 anos, tá? Aí, e o suíno, vocês sabem com quanto tempo vai para o abate? Alguém sabe? Não, né? Então, ó, um suíno... 150 dias, mais ou menos? Quanto? 150 dias? Uns 5 meses. Quem tá falando? Renata. 5 meses, aproximadamente. Isso aí, né? Então, um suíno vai com 5 meses aproximadamente e um bovino vai aproximadamente aqui no Brasil com 4 anos, tá? Um suíno, ele vai aqui no Brasil, mais ou menos, com 5 meses, ele tá com uns 90 quilos aproximadamente. Nos Estados Unidos, é um pouquinho mais pesado, é com 120 quilos que ele vai para o abate, tá? E vai depender muito, porque vai depender se ele vai servir para fazer pernil, ou se ele vai para o açougue, né? Vai ser distribuído para o açougue. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Então, um bovino, aproximadamente 4 quilos aqui no Brasil, e um suíno, aproximadamente 5 meses, né? Então, quando esses animais vão para o abate, eles vão ter diferenças na qualidade da sua carne. Então, vai depender, por exemplo, então, da espécie animal, né? Da raça. Diferentes raças, por exemplo, vão ter diferentes tipos de qualidade de carne, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um bovino charolês, ou se eu tenho um bovino Nelore, ou se eu tenho um bovino minhota, da raça minhota, vai depender a qualidade da carne. O sexo, a gente já viu, também vai depender, né, a qualidade. Então, sexo dos animais, do sexo macho, né, do masculino, é muito melhor do que das fêmeas, né? A localização anatômica, tá? Então, dependendo do local aonde esse corte de carne está, da onde essa peça está, ela vai ter mais maciez, mais aroma
ou mais suculência, tá? Vai depender também, então a gente sabe, por exemplo, que uma carne, um músculo que é menos exigido durante a criação desse animal, dependendo da localização onde ele está, ele vai ser mais macio ou menos macio. Vai depender também a qualidade da carne, da maturidade fisiológica, então, da idade, né, desses animais, tá? Do tipo de regime alimentar, tá? Da forma de criação, né? Se ele foi criado a pasto, se ele foi criado confinado ou semi-confinado. Então, todos esses fatores aqui também levam a uma diferença na qualidade da carne, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem, né? Então, eu tenho, por exemplo, ó, um gado bem tratado, tá? Um Nelore mocho aqui, ó, né? Um gado bem tratado, tá vendo? Bem formado, ó. Cabeça pequena. Por que que me interessa uma cabeça pequena? Porque eu não faço nada com a cabeça, né? Então, não me interessa ter um animal com cabeça grande e um corpo pequeno, não. Eu quero um animal que tenha bastante carne, que tenha bastante músculo, né? E a cabeça menor, tá? Então, tudo isso eu tenho que ver naqueles fatores, né? Eu tenho que verificar com aqueles fatores que eu tô... aqueles fatores intrínsecos, né? Que eu tô preocupada com ele, tá? Então, isso aqui, ó, na verdade, é genética, né? Então, eu tenho que fazer um melhoramento genético nos meus animais, aonde eu quero que ele tenha uma cabeça pequena, porque eu não vou aproveitar, mas que ele tenha mais músculos, né? Que ele seja bem homogêneo, tá? Que ele seja bem criado, né? Então, aqui no Brasil, a criação, então, a grande vantagem aqui no Brasil é que a criação é feita a pasto, tá? Então, porque hoje em dia tem aquela história do bem-estar animal, né? Então, um animal criado a pasto, ele é livre, né? Ele não está estabulado, tá? Então, ele tem muito mais possibilidade de ter um desenvolvimento muito melhor do que animais que estão estabulados, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês também. Aqui, ó. Aqui. Então, mostrando aqui, ó, os cortes de carnes, né? Onde é que eles estão localizados no animal, tá? Então, a gente sabe, então, aqui, ó, contrafilé, alcatra, tá vendo? Então, a gente sabe que esses cortes aqui, né? São cortes muito mais, que eles chamam de primeira, né? São cortes aonde essa carne aqui tem um valor maior do que essa carne aqui do dianteiro, né? Então, o traseiro é muito mais procurado também. Então, quando, por exemplo, tem um consumidor, né, que vai, que a gente falou lá no começo, né, o que que eu procuro? Então, por exemplo, se eu vou comprar uma alcatra, um pedaço de alcatra, eu sei que esse daqui tem um valor maior do que esse aqui do A100, né? Então, se eu tenho baixo poder aquisitivo, eu não vou poder comprar um pedaço de alcatra, eu vou lá e compro um A100, ou compro uma carne de pescoço, ou compro uma carne de peito, que é muito menos, que é mais, que vale muito menos do que essa carne aqui, ó, mais nobre, que a gente chama de carne de primeira, né? A gente sabe, então, que, por exemplo, a localização da carne, eu vou ter uma carne mais macia ou menos macia. Então, aqueles músculos que são menos exigidos durante a vida do animal, eles são muito mais macios, a carne é muito mais macia do que aqueles mais exigidos. Então, por exemplo, aqui, ó, um colchão duro, tá? Então, aqui, ó, colchão de fora, colchão duro, tá? Bastante exigido, né? Então, muito mais duro do que um filé mignon que tá aqui, ó, no meio aqui, que é muito menos exigido durante a vida desse animal, tá certo? Ó, aqui tem o colchão mole, também é exigido, mas esse colchão mole aqui é um pouco menos do que esse daqui, né? Então, vai depender da localização. Eu tenho uma carne mais macia ou menos macia,
tá? No suíno, ó, né? Então, a localização anatômica tem valores comerciais também diferentes, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, o pernil, tá certo? Ó, aqui a gente tem o lombo suíno, o pernil suíno, né? Eles têm sabores melhor, né? Então, o pernil, o lombo, tem sabor melhor do que, dependendo, então, da localização, também o sabor é melhor da carne, tá? Tem melhor distribuição de gordura, né? Então, pode, então, determinar, então, a localização anatômica, também tem valores comerciais diferentes, tá vendo? Então, claro, a gente sabe que o pernil e o lombo são dois tipos de cortes no suíno que tem um valor comercial mais alto do que o resto dos cortes, tá? Aqui vou mostrar para vocês também, ó, aqui, ó, tá? É uma criação de bovino, né? Bovino no pasto, lá, tá vendo? Então, o bovino aqui, criado a pasto no Brasil, é livre, né? Ó, tá? Bem saudável, né? E aqui, bovino em confinamento, tá? Também é um gado saudável, só que a gente sabe que o criado a pasto, o criado solto, é muito melhor do que aquele criado em confinamento, né? E tem quem ache que meio confinado, meio livre, né, meio a pasto, seria melhor ou é melhor do que ou só confinado ou só a pasto, tá? Vocês entenderam até aqui? Deu para entender o que eu estou tentando falar para vocês? Oi, deu? Tudo bem até aqui? Então vamos em frente. Vamos lá, vamos em frente. Aqui. Então, a gente vai ver então a maciez da carne, né? A gente sabe que a maciez é bastante importante. Todo mundo gosta de uma carne macia, ninguém gosta de uma carne dura, né? Então, a maciez da carne está relacionada tanto aos animais vivos quanto aos animais abatidos. Quando o animal está vivo, a maciez é relativa, está relacionada quanto ela tem de tecido conjuntivo, tá? Então, a gente sabe que o tecido conjuntivo, quando o animal está vivo, né? Dependendo da quantidade, a gente já viu que animal mais jovem tem mais tecido conjuntivo do que o animal mais velho, da solubilidade dele, né? E que vai existir diferenças, por exemplo, quanto à espécie, a gente sabe, dependendo da espécie, tem mais tecido conjuntivo ou menos, do sexo, né? Da localidade anatômica e da idade desses animais, tá? E a gente sabe também que quando o animal vai ficando mais velho, a gente já falou, que o tecido conjuntivo vai diminuindo, a carne vai ficando mais dura, né? Então, o animal mais jovem, ele tem uma carne mais macia do que um animal mais velho, tá? Tem, então, mais tecido conjuntivo, a quantidade, né? No animal mais jovem tem mais tecido conjuntivo, tem mais solubilidade, tá? E vai depender dessas diferenças aqui, para que a carne seja mais macia ou menos macia. Mas quando o animal é abatido, a gente vai ter a maciez vai estar relacionada com dois fatores. A teoria dos filamentos deslizantes, que é o rigor mortis, né? E o encurtamento das fibras pelo frio, que é o cold shortening, que a gente vai falar mais adiante dele. Então, agora, a gente vai falar sobre a teoria dos filamentos deslizantes, que é o rigor mortis, tá? Então, o que acontece?
a gente sabe, então, que no músculo estriado esquelético existem as proteínas miofibrilares, que são a actina, principalmente a actina e a miosina, né? A actina e a miosina, elas são responsáveis pela contração muscular. Então, a gente sabe... Vocês já tiveram essa parte da actina e miosina? Vocês já tiveram o estudo do músculo? O semestre já. Quem? Terceiro semestre já. Já, isso. E o... aí é terceiro e quarto semestre ou não? Terceiro e segundo? Não sei te dizer. Acho que é terceiro e segundo. Acho que é segundo, né? Todo mundo teve ou quem não teve? Opa, ninguém responde. Ana Paula? Ana Paula? Gente, o pessoal tá dormindo, não? Não é possível. Ninguém me responde. Renata? Oi, Pro. Pro, vocês já tiveram essa parte do músculo? Já estudaram? O terceiro semestre, sim. O Ah, você... segundo, eu acho que não. Não, né? Bom, então é assim, deixa eu explicar. Então, essas proteínas miofibrilares, né, actina e miosina, tá? Elas que são responsáveis pela contração muscular. Então, deixa eu mostrar aqui uma fotinho aqui para vocês. Então, é isso aqui, ó. Ó, então, isso aqui é uma fibra muscular com actina e miosina. E elas deslizam umas sobre as outras, uma entrelaçada com a outra. Então, quando o músculo está relaxado, né? Então, aqui, ó. Quando o músculo está relaxado, tá? As fibras musculares estão dessa forma, tá? Quando o músculo está contraído, as fibras musculares estão desta forma. Então, o que que acontece aqui, ó? A faixa 1, que é essa faixa aqui, ó, essa faixa 1, que vai daqui até aqui, né? São o quê? São mais claras, são faixas mais claras do músculo, tá? Que contém somente filamentos de actina. Então, esse verde aqui, ó, da faixa 1, são filamentos de actina. Aqui também, né? E aqui também, ó, tá? A faixa A são fibras mais escuras, ó, então a faixa A são essas fibras vermelhas aqui, ó, são essas faixas vermelhas, são faixas que têm filamentos de miosina. Então, o verde é a actina e esse aqui, ó, o vermelho é miosina. Tá aqui, ó, actina e miosina, tá? Esses filamentos aqui de actina, eles estão ligados a uma membrana que a gente chama de linha Z, né? Então, e a porção da fibra muscular que se localiza entre duas membranas Z, então aqui e aqui, a gente chama de sarcômero. Ó, tá vendo? Ó? Uma linha Z aqui, uma linha Z aqui, o sarcômero, tá? Então, quando o músculo está contraído, né? O músculo contraído, a gente tem um sarcômero diminuído, e quando o músculo está relaxado, a gente tem um sarcômero distendido. E essas fibras, elas deslizam, né? Então, umas sobre as outras, tá? Então, vai deslizando, fecha e abre, né? Como um deslizamento das fibras musculares, tá? O que que acontece o que que acontece, então, na contração muscular? Então, a gente sabe que para a contração, isso aí vocês entenderam, né? Então, ó, a influência da maciez, tá aqui, ó. Comprimento do sarcômero define o estado do músculo. Então, o comprimento dele, né? Se ele tá contraído ou se ele tá relaxado, tá? A gente já viu isso aqui, né? Então, ó, se ele tá contraído, aqui, ou se o sarcômero tá relaxado, tá?
que acontece? A contração, ela é voluntária. Então, eu quero contrair, vai depender só de um impulso elétrico. Então, eu quero contrair, é voluntário. Eu vou contrair meu músculo, eu vou contrair o meu braço. Mas para descontrair, eu preciso de energia, tá? E essa energia vem da onde aqui, ó? Do glicogênio, tá? Daquele glicogênio que a gente falou lá no começo, lá quando o animal está descansando, que eu preciso ter bastante glicogênio no músculo, né? Por quê? Vocês já vão ver. Então, aqui, ó, então, para descontrair, eu preciso do glicogênio, eu preciso de ATP, tá? Que é energia, na verdade, né? Então, para descontrair, para contrair é voluntário, o impulso elétrico, mas para descontrair, eu necessito de energia, tá? Então, eu preciso do glicogênio, aquele glicogênio lá do começo, né? Lá do começo, lá do animal tá descansando. Bastante glicogênio. E aí, eu chego aqui, olha, no rigor mortis. Então, o que acontece no rigor mortis? O rigor mortis é o encurtamento muscular, tá? Então, o rigor mortis nada mais é do que onde o sarcômero vai ficar da forma contraída, da forma da forma quitinimiosina, vão formar o sarcômero, vai fazer o encurtamento muscular, aonde o sarcômero está dessa forma aqui, ó, que a gente viu aqui, ó. Então, aqui, ó, o sarcômero vai estar aqui, tá certo? Bom, o que vai acontecer? Cadê ele aqui? Aqui. O que vai acontecer, então, no rigor mortis? Então, o rigor mortis nada mais é do que encurtamento muscular. A gente sabe, por exemplo, quando uma pessoa morre, ela entra em rigor mortis, tá certo? O que é o rigor mortis? É o encurtamento muscular. O que acontece? Quando o animal morre, cessa a fonte de oxigênio. Então, não tem mais oxigênio. E vai começar, então, a transformação do músculo em carne. A gente já viu isso lá no abate, na hora do abate, né? Ocorre, então, uma reação que é bastante importante, uma reação bioquímica, que chama glicogenólise. E o que é a glicogenólise? É uma glicogenólise, então o animal morreu, não tem mais oxigênio, tá? Então, a glicogenólise que vai acontecer é uma glicogenólise, então uma reação bioquímica, tá? Anaeróbica, porque não tem mais oxigênio, né? Que é o gasto da energia na forma de glicogênio, tá? Que vai sendo metabolizado e vai sendo transformado em ácido lático. Isso aqui, logo após a sangria que eu coloquei aqui, mas é assim, começa, porque quando chega na sangria, acaba acaba o oxigênio, o animal não tem a fonte mais de oxigênio. Então, aqui começa essa reação bioquímica na carne, que é a conversão do glicogênio em ácido lático, tá? E o pH da musculatura, então, vai acidificando, então o pH está próximo do 7. Quando acontece isso, vai começar a formar ácido lático no músculo e, por acúmulo desse ácido lático, o pH vai acidificando e uma carne de boa qualidade é uma carne que tenha um pH ácido, tá? O que vai acontecendo, então? Essa diminuição da energia, então, que é do glicogênio, né, da energia do ATP, fosfato, no músculo, vai diminuindo e após atingir aproximadamente 50%, um pouco menos de 50% dessa energia disponível, tá? O músculo vai perder a sua extensibilidade. Ele não consegue mais se estender e ele vai ficar o quê? Todo contraído. Eu não sei se vocês entenderam isso daí. O
que quer dizer isso aqui, então? Que as partes, né, as pontes de actinomiosina não se separam mais. Então, deu para entender isso daqui? Acho que eu vou explicar de uma outra forma. Ó, deixa eu ver. O que é o rigor mortis? Então, enquanto existe energia suficiente, então, enquanto tem glicogênio, ATP, fosfatase, o músculo, mesmo depois que está perdendo oxigênio, que cessou o oxigênio depois da sangria, ainda tem esse glicogênio no músculo, tá certo? Então, o músculo ainda contrai e relaxa, simulando o que ocorre na vida do animal, tá? Então, simulando, ainda acontece isso, ainda quando tem ainda o glicogênio. Mas, com o esgotamento dessa energia, vão se fechando aquelas pontes de actinomiosina e as fibras musculares vão ficando com o comprimento do sarcômero diminuído, tá? Resultando numa carne dura, configurando o que é o rigor mortis. Deu para entender isso aí? Então, não esquece que não esquece que é uma glicogenólise anaeróbica, tá? Porque não tem mais oxigênio, né? Então, enquanto ainda tem um pouco de energia, ainda quando tem glicogênio, ainda o músculo vai simulando relaxar e contrair aquelas pontes de actinomiosina. Mas quando essa fonte chega a 50% ou menos, né, a fonte de energia, o que acontece? Essas pontes vão se fechando, essas pontes de actinomiosina, tá? Ficam com o sarcômero do comprimento diminuído, resultando numa carne dura, que é o rigor mortis, configurando o rigor mortis. Deu para entender isso aí? Então, é uma glicogenólise anaeróbica, tá? Deu para entender? Oi. Deu? Deu para entender? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, então, encurtamento muscular. Tem as ligações permanentes do complexo actomiosina, então a gente fala que é actomiosina porque estão fechadas, tá? Tensão do músculo, rigidez muscular, quase todas as posições de contato na área de sobreposição entre actina e miosina serão utilizadas. Quando que numa contração normal, só 20% das posições disponíveis são formadas. Então, veja a diferença, né? Então, quando eu tenho uma contração normal, em aerobiose, quando eu contraio, então, o músculo, só 20% das posições de actinomiosina é que estão com o sarcômero diminuído. Mas aqui, ó, quando tem anaerobiose, tá? O complexo actinomiosina, para praticamente todas as posições de contato, tá? De actinomiosina, elas vão ser utilizadas. Por isso que fica em rigor mortis, fica rigidez muscular, né? Então, a carne fica dura, o músculo fica duro, tá? Rigidez muscular é isso. Então, aqui, ó, eu tenho uma curva de acidificação da carne, né? Aonde o pH, ó, o pH, eu fiz um gráfico aqui, o pH da carne e o tempo, tá? Então, ó, um tempo de 24 horas, então a carne aqui, ó, tá num pH 7, a carcaça acabou de ir para a câmara fria. Ela vai ficar lá dentro da câmara fria durante 24 horas. Lembra que eu falei isso, né? E ela vai ficar, e o que vai acontecer lá dentro dessa câmara fria? Por que ela vai ficar 24 horas? Porque esse pH aqui, olha, ele vai cair, ele vai ter que cair, essa carne está no pH 7, ele vai ter que cair para um pH 5,6 para bovinos e 5,3 para suínos, tá? Então, dentro da câmara fria, está uma temperatura aproximadamente
de 5 a 7 graus. Então, ele vai entrar aqui na câmara fria aproximadamente com uns 37 graus, né, a carcaça, e durante esse período, gradativamente, vai perder temperatura até chegar nessa temperatura aqui, vai haver a acidificação da carne, né, aqui, que a gente falou aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, aqui. Então, vai haver, ó, a conversão do glicogênio em ácido lático, tá? Que vai começar logo após a sangria, mas aos poucos, né? Aqui, quando entrar aqui, é que vai, quando entrar, opa, aqui. Na câmara fria, na verdade, aos poucos esse pH vai caindo, tá? Pela transformação do glicogênio. Então, por isso que lá no antemortem é importante que ele tenha bastante glicogênio no músculo, para que esse pH tenha bastante energia, para que esse para que esse glicogênio vai ser transformado em ácido lático e esse pH chegue a esse valor de 5,6 aproximadamente no bovino e 5,3 quando for suíno. Então, isso aqui dentro da câmara fria é o que vai acontecer. São as 24 horas dentro da câmara fria, tá? Bom, o que acontece? Depois, vamos ver o que vai acontecer aqui depois. Então, isso aqui vocês entenderam, né? Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Ó, qual que é a vantagem de acidificar a carne? Qual que é a vantagem de uma carne mais ácida? Por que que eu quero acidificar a carne? Por quê? Acidificando a carne, a gente sabe que a multiplicação dos micro-organismos vai diminuir. A gente sabe que bactéria, que micro-organismo se multiplica numa temperatura aproximadamente a temperatura ideal é 37 graus, ou melhor, desculpa. A gente sabe que o pH da carne é importante porque pH 7, que é o pH neutro, é o pH de multiplicação dos micro-organismos e também das reações enzimáticas, né? Então, a gente sabe que a vantagem da acidificação é a diminuição das reações enzimáticas. A gente não consegue parar com todas elas, mas diminui bastante, tá? E a diminuição da multiplicação de micro-organismos, fazendo com que a carne tenha o quê? Maior durabilidade, ou um shelf life maior, ou uma vida útil maior. Uma carne que tem uma durabilidade maior. E associada com a temperatura de resfriamento, que eu vou colocar lá para chegar até 5 a 7 graus, né? Manutenção das características sensoriais, que é o odor, a cor e a umidade. A cor e a umidade da carne a gente chama de frescor da carne, tá? Então, as vantagens que vai acontecer nessas 24 horas. Eu vou acidificar, essa carne vai ter uma acidificação, diminuindo a reação enzimática e a multiplicação de micro-organismos. Lembra que o pH vai cair a 5,8 aproximadamente aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? 5,6, na verdade, para bovinos, 5,3 para suínos, tá? Além do que, tá na temperatura de resfriamento, né? Então, vai ter maior durabilidade e vai ter características sensoriais melhores, que é o odor, a cor e a umidade, que é o frescor da carne. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso é estudado, tá? Já foi bem estudado, cientificamente estudado, por isso que tudo isso acontece para que se tenha uma carne de boa qualidade, né? Então, não só importa o transporte do bovino, o bem-estar do animal, tá? Mas as etapas do abate e o final, a refrigeração, né? Essa carne dentro da câmara fria, para que tenha uma carne de boa qualidade depois, ao sair da câmara fria, ao ir para o consumo. Bom, vamos lá.
Então, bom, a carne ficou em rigor mortis, entrou em rigor mortis, ficou endurecida. E como é que essa carne depois ela vai sair do rigor mortis, né? Como ela vai sair desse rigor mortis, tá? Então, a gente sabe que as membranas, a gente sabe que as membranas das miofibrilas, elas são permeáveis, tá? São pouco permeáveis. E com o tempo, então, depois que entrou em rigor mortis, mesmo lá dentro da câmara fria, depois de um tempo, vai começar a liberação de enzimas, e enzimas, principalmente enzimas proteolíticas, que vão fazer com que haja uma degradação daquela linha Z, tá? Então, vai havendo uma ruptura progressiva daquelas linhas Zs. Então, vai tendo uma ruptura progressiva da estrutura da miofibrila e vai perdendo a rigidez, tá? E essa rigidez do rigor mortis que vai perdendo, diferentes velocidades vai acontecendo, às vezes no mesmo músculo, ainda tem uma parte que está em rigor mortis e outra parte que já está perdendo a rigidez, tá? Vai depender de diferentes espécies animais, né? E vai depender também do tipo de carne, tá? Da onde ela está localizada. Então, essa liberação, essa fase final do rigor mortis, né? Vai depender desses fatores aqui, ó, tá? Então, diferentes velocidades, então, às vezes no mesmo músculo, né? Ele vai perder a rigidez. Diferentes espécies animais, tá? Então, depende, às vezes até diferente, nas raças diferentes também, né? E nos diferentes tipos de carne, tá? Então, dependendo do tipo de carne, perde a rigidez primeiro ou perde depois. Vamos lá. Bom, aqui. Bom, então, muitas vezes, o que pode acontecer? Dois tipos de alterações pode acontecer nessas carnes, tá? Que é a carne que a gente vai chamar de PSE e DFD. Então, pode acontecer dois tipos de alteração na carne, tá? Que vai depender da genética do animal e do manejo estressante dele antes do abate. Então, por isso que a gente fala que o animal não pode se estressar antes do abate, ele tem que descansar por causa do glicogênio, mas também por causa do tipo de alteração que pode acontecer na carne, tá? Principalmente em suínos, tá? Principalmente em suínos. Vai depender da genética, assim, desses animais, mas associada ao manejo que você tem antes, ao manejo dos animais antes do abate, né? Então, provoca, então, um desenvolvimento anormal na queda do pH muscular depois do abate. Então, a gente viu que a queda, aqui, ó, a queda normal, né, do pH vai de 7 até, nas 24 horas, vai caindo até 5,6, tá? No bovino, né? E com essa genética desses animais, mais o manejo estressante antes do abate, faz com que haja uma queda do pH. Essa queda do pH não vai ser normal e a gente vai ver que vai produzir, né, vai facilitar a carne, que a gente vai chamar de carne PSE ou DFD. Então, o que vai acontecer? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aqui. A carne PSE. O que é a carne PSE? É uma carne pálida, mole e exudativa, tá? O que acontece nessa carne PSE? É a baixa rápida do pH após a morte,
45 a 50 minutos, ficando em torno de 5,8. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, na verdade, aqui, ó, quer ver? Cadê? Aqui o gráfico. Então, num período muito rápido, aqui, ó, então, em vez do pH fazer essa curva de queda durante as 24 horas, aqui ele já cai, ó, rapidamente, ele já cai, 40 a 50 minutos, o pH já cai até 5,8, né? Cai rapidamente até 5,8, tá? Em torno de 5,8, ó, em 45 a 50 minutos, antes de 1 hora, tá? Em vez de 24 horas, de 1 hora ele cai nesse entorno desse pH. A gente sabe que a associação rápida da queda do pH, né, mais a temperatura do músculo que está elevada, tá? Então tá ali elevada ainda a temperatura do músculo, ainda não esfriou, né? Tá 45 minutos dentro da câmara fria, não deu tempo dele esfriar ainda, tá? Causa o quê? Então, associação desse pH mais junto com a temperatura do músculo que vai estar elevada, vai causar a desnaturação da proteína muscular. E como grande parte da água está ligada a essa proteína, a perda de líquido dessa carne. Tá? Então, ó, associação do pH que abaixa rapidamente, com a temperatura do músculo que está bastante elevada ainda, não deu tempo ainda de resfriar dentro da câmara fria, vai haver a desnaturação de proteínas, das proteínas musculares, tá? E aí, como grande parte da água tá ligada à proteína, vai haver perda de líquido desse músculo, tá? Então, ó, perda de peso severa por gotejamento de água, tá? Vai refletir luz na superfície, então, vai perder proteína junto com água, tá? Ela vai ficar pálida, né? Vai ficar mais clara, tá? Vai refletir luz na superfície exudativa, tá? Mais frequente, então, em animais, isso acontece em animais portadores do gene alotano, acontece em bovinos? Acontece. Acontece em frango? Acontece. Mas muito mais em suínos, tá? E quando o manejo é estressante antes do abate, a condução, só a condução ou a condução e o atordoamento, tá? Então, dependendo, por isso que quando os animais, eles são, hoje a gente sabe disso, né? Então, a gente sabe que os animais, quando tem um manejo, então, eles veio fazendo todas as etapas, tudo certinho, né? Mas quando chega aqui, ó, na condução deles para o atordoamento ou no atordoamento, tá? Se o manejo for bastante estressante, né? Provavelmente esses animais que têm esse gene alotano, tá? Eles vai acontecer esse tipo de alteração na carne, que a gente chama de carne PSE. E a carne DFD, né? Então, é uma carne escura, dura e seca, tá? Ocorre quando há esgotamento do glicogênio antes do abate, acidificação muscular insuficiente após o abate. Então, ó, relacionado com exercício físico prolongado antes do abate. Então, vocês vejam que a relação que tem do descanso desses animais, né, é bastante importante por causa do glicogênio, lembra? Então, aqui, ó, esgotamento do glicogênio antes do abate, né? Então, tem pouco glicogênio. Então, o animal não fez o descanso, tá certo? Ou descansou pouco, por isso que tem aqueles valores, né, de tempo de descanso dos animais. Por quê? Porque se sabe que
durante aquele tempo, o animal descansando, ele vai ter uma quantidade de glicogênio boa para depois do abate, esse glicogênio ser transformado em ácido lático e fazer com que haja a queda do pH, tá? Então, aqui na carne DFD, está relacionado com o exercício físico prolongado antes do abate. O pH vai abaixar até 6, a retenção de água é maior, tá? E não reflete luz na superfície. Então, vocês vejam que existe uma diferença da carne PSE, aonde, né, o pH vai abaixar rapidamente após a morte, tá? Ficando em torno de 5,8. E acontece quando? Quando manejo é estressante, então veio vindo tudo certinho, mas na hora da condução, então o animal fez o descanso certo, no tempo certo, só que a condução dele até o atordoamento ou só no atordoamento foi tão estressante que ele perdeu o glicogênio, uma parte do glicogênio, e a carne não vai sair de boa qualidade. Por isso que é importante, até a entrada do abatedor, até a entrada do pós-mortem, né? No box de atordoamento, até a saída do box de atordoamento, é tudo muito importante. Antigamente, o que acontecia? Aconteciam muito mais carnes dessa forma do que hoje em dia. Por quê? Porque o atordoamento era feito de uma maneira muito cruel, né? Então, o animal se estressava demais. Ele era, através de... atordoamento era feito com marreta, né? E precisava dar várias marretadas no animal até ele conseguir ser insensibilizado. E isso levava a uma perda do glicogênio, né? E o animal se estressava e a carne era muito mais... saía com muito mais... como que diz? Uma carne PSE ou DFD do que hoje em dia, né? Então, tudo isso foi sendo estudado e foi se tentando melhorar da forma aonde poderia esses animais se estressar menos para que a carne fosse de boa qualidade, tá? Então, aqui, ó, então, o pH em 45 a 50 minutos cai em torno de 5,8 e não abaixa mais. É verdade que esses animais, principalmente em suínos, e que tem esse gene alotano, né, que é bastante importante também para acontecer esse tipo de carne PSE, tá? E a carne DFD, aonde o pH abaixa até 6, está relacionado, então, com pouco glicogênio no músculo, tá? Então, ó, quando há esgotamento de glicogênio antes do abate, acidificação muscular insuficiente após o abate. Então, o pH abaixa até 6, não baixa mais, tá? Num prazo aproximadamente de umas 10 horas, que está dentro da câmara fria, né? A retenção de água é maior e não reflete luz na superfície. Aí eu fiz um gráfico aqui, ó, para vocês verem a diferença, tá? Então, ó, aqui a gente vai ver que, então, uma carne normal, a curva de acidificação da carne, então ela tá aqui, ó, 7. Espera que tem alguém querendo entrar agora. Espera, deixa eu colocar aqui, espera só um minuto. Pronto. Vamos lá. Tá compartilhado, tá. Então, aqui, ó. Então, nesse gráfico aqui, ó. Esse é aquele primeiro gráfico que eu fiz sozinho, né? Então, a carne entra num pH 7 e durante as 24 horas o pH vai caindo até 5,6, tá? Então, a 24 horas, né? Até 5,6. O que vai acontecer aqui, então? A temperatura também vai caindo até chegar a 5 a 7 graus aproximadamente. Na carne PSE, né? Então, o pH vai cair até 5,8, aproximadamente antes de 1 hora, né? Então, 45 minutos, aproximadamente, 50 minutos, tá?
Então, o pH cai rapidamente, em vez de ir fazendo essa curva, ó, ele cai rapidamente, tá? E aí, essa carne, então, vai perder líquido e vai ficar uma carne que tem um aspecto mais claro, né? Ela vai perder água, vai perder líquido, vai perder proteína, ela vai ficar mais clara, tá? Então, uma carne que a gente vai chamar de carne PSE. E a carne DFD, também, ó, ela entra dentro da câmara fria, mas num prazo de aproximadamente, em vez de demorar as 24 horas, num prazo de 10 horas, o pH cai para 6 e não cai mais, tá? Então, cai aqui, ó, para 6, então ela vai se tornar uma carne escura, tá? Uma carne seca, aonde também tem uma característica individual, onde essa característica é vista nos frigoríficos e essa carne tem que ser não descartada. Ela vai ser tanto a carne PSE quanto a carne DFD, de acordo com o RISPOA, ela perde qualidade, claro, né? Mas ela pode ainda ser aproveitada, por exemplo, para fazer embutidos, vamos supor, mas numa quantidade, numa porcentagem, de acordo com a legislação. E dependendo do embutido, ela pode ou não ser agregada ou ser acrescentada, tá? Então, essa carne aqui, ó, PSE ou DFD, principalmente ocorre em suínos, tá? Acontece em bovino? Acontece, mas mais em suínos, e principalmente, então, naqueles suínos que tem esse gene alotano, que é um gene que já proporciona esse tipo de perda de glicogênio. Aqui, ó. Então, as características, então, da carne PSD, PSE e DFD, né? Então, aqui, ó. A glicólise, a diminuição do pH, aqui é muito rápida, menos de 1 hora, né? E aqui na DFD é mais lenta, mas é incompleta. Vai lá para umas 10 horas aproximadamente, que está dentro da câmara fria, mas é incompleto, tá? O pH, então, aqui vai até 5,8 ou mais, às vezes, mas a gente coloca 5,8 aqui. E aqui na DFD cai até 6 e não cai mais do que isso, tá? A cor da carne, a PSE, ela é descorada e a DFD é bastante escura, tá? A consistência, a PSE é mole e a carne DFD é firme e pegajosa. Retenção de água é baixa, lembra que ela perde bastante água aqui, né? Sai proteína, a água tá ligada à proteína e vai então ter perda de líquido, tá? Então, a retenção de água é baixa e aqui a retenção de água é elevada, não perde água. Perda de umidade elevada, aqui a perda de umidade é baixa, por isso que ela é seca. E a conservação das duas é a conservação menor, né? Então, são carnes que não tem também, apesar dessas alterações, né? Elas não têm uma vida útil, tá? Boa, né? Normal. É claro que a conservação delas é menor porque é uma carne que já está alterada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó, mostrando uma carne não PSE e aqui uma carne PSE, ó, mais clara, tá vendo? Então, ela perde coloração. Aqui tem uma outra foto que acho que tá melhor. Aqui, ó. Então, ó, essa aqui é a coloração de uma carne normal. Essa aqui, coloração de uma carne PSE. E aqui uma carne DFD, tá? Aí, eu vou perguntar para vocês. Como eu sei quando uma carne é PSE, quando ela é DFD, dentro de um abatedouro, como é que eu vou saber isso? Quem sabe me falar?
Oi, 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 oi. Alguém sabe me dizer? Nicolas, cadê você? Corajoso. Mas isso. Corajoso, corajoso. Então, coloquei a carne lá na câmara fria, né? Aí, quando eu vou tirar a carne da câmara fria, como é que eu sei que se tem carne Isso tem que PSE? ser de pH, isso é pela coloração? Pela coloração, eu posso suspeitar, tá certo? Eu Sim. olho assim, eu falo, cara, nossa, essa carne está muito escura, essa está muito clara, né? Mas eu tenho que fazer o quê? Tomada de pH, tá certo? Eu vou Sim. lá e meço o pH dessas carnes e vejo como é que tá, né? Então, principalmente no abate suíno, tá? As pessoas já estão, os funcionários, né, e o veterinário já sabe do acontecimento, não só no bovino também, né, mas mais no suíno. Então, a gente já sabe que tem que fazer a medição do pH, tá? Então, ó, mostrando aqui para vocês, então, uma carne suína normal, ó, após 8 horas dentro da câmara fria, o pH cai até 5,8 a 5,5, tá? E após as 24 horas, de 5,7 a 5,3, né? Então, a gente sabe que praticamente, se eu quiser medir o pH de uma carne suína, tá? Depois 8 horas de refrigeração, tá mais ou menos nesse pH, e depois de 24 horas, 5,3, tá? Uma carne suína PSE, após 1 hora, 5,8, quantidade de glicogênio limitada, não baixa mais. E uma carne DFD, pH 6 ou acima de 6, pequena queda ou quase nada do pH, de 7 para 6, né? Entra com pH 7 aproximadamente, cai para 6, então pequena queda do pH e não abaixa mais do que isso, tá? A identificação na indústria, então, tomada de pH e seleção das carcaças, tá? Isso é importante, isso é feito, tem que ser feita a tomada de pH da carne para saber se essa carne está saindo com a acidificação completa, né? Vamos lá. Aqui. Então, causa, então, do PSE e da carne DFD. Estresse. Então, agressões do meio ambiente, exercícios físicos e o transporte, né? Então, agressões no meio ambiente, principalmente, né? Esses animais são estressados, né? Principalmente durante a caminhada até o atordoamento, tá? Ou no próprio atordoamento, né? Exercícios físicos, então o animal não descansa o suficiente, tá? O transporte, né? Que o transporte já deixa o animal perder glicogênio no músculo, tá? Associado à sensibilidade genética do animal, que é o PSS, né, que é o alotano, tá? Então, que a gente chama de síndrome do estresse do suíno, tá? Então, tudo isso junto, todos esses fatores juntos, fazem com que haja a causa da carne PSE e DFD, que a gente já viu, né? O jejum prolongado. Lembra que a gente falou que o jejum é bastante importante para que o animal, lembra lá que tem uma cláusula lá no RISPOA, que diz que o animal tem que fazer jejum naquele período, durante aquelas horas, né? Vocês lembram quanto era para bovino, quanto era para suíno? Vocês lembram disso? Aproximadamente? Lembra? Outro dia mesmo vocês me falaram isso. Quanto era? Procura aí. Procura aí. Quanto que era o jejum? Quanto que é o jejum? Quanto tempo? Para bovino, para suíno?
Acharam? Achou, Nicolas? Ah, eu tenho que caçar aqui na minha pasta, professor. Tem que caçar? É, porque eu guardo tudo na pastinha no computador. Ah, então tem que procurar aí. Então, vocês lembram que era quanto tempo? 24 horas para bovinos, Para suíno? 18 horas para suínos e 12 para aves. Não, não. 6 para aves, né? 6 para aves, 8 para Para suíno, não é isso? suíno. Isso. Isso. E para bovino? Quem lembra? Ouvindo é 12? Eu chutei. E aí, Renata? Acha aí nas suas coisas. Quem tem caderno, por favor. Quem tem caderno? Procura aí. 8 horas para bovinos? Então, como é que tá? Como é que tá no slide lá? Antigamente era esse tempo aí que você falou. Antigamente era 24 horas para bovino, 12 horas para suíno, 4 horas para aves. Hoje mudou tudo. Hoje é completamente diferente. E aí, acharam? Acharam ou não acharam? Ainda não. Ainda não. Eu não vou falar. Eu estou procurando aqui. Eu tô procurando, vocês vão fixar mais do que eu falar. Eu falei e depois vai esquecer. Março, 10. Deixa eu ver aqui. Deve estar na hora 10. Exercício, aula de ordem, suíno. Aqui. Professora, Fala. eu encontrei aqui assim, ó. Os animais devem ser submetidos a jejum e dieta hídrica por um período mínimo de 8 horas para bovinos e suínos e 6 horas para aves. Sim, senhora. Sim, senhora. É isso aí. Tudo bem? Perfeito. Perfeito, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos fazer o seguinte: em vez de a gente. Tá faltando um pouquinho para terminar essa aula. Em vez de a gente fazer intervalo, vamos seguir e depois a gente já termina? O que vocês acham? Melhor, professora. Se falta pouquinho. Falta pouquinho. Vocês acham? Tudo bem? Porque a Sim. gente termina, né? E aí a gente depois já, já faz o intervalo depois e acabou. Tá bom? Então, ó, então vamos lá. Então a gente sabe que as causas, então, quais são as causas, né? Da carne PSE e DFD, tá? Então, estresse, né? Ligado ao gene, né? A lutano, principalmente nos suínos. Então, o jejum prolongado, tá? Então, a gente sabe que se passar desse tempo de jejum dos animais, o que a gente tem que fazer? Lembra da aula de bovino? A gente tem que dar novamente alimentação para esses animais e depois respeitar o período de jejum, tá? Antes do abate. Por quê? Porque no jejum prolongado, o animal entra em estresse novamente, perde glicogênio de novo e provavelmente vai ter uma carne de má qualidade, tá? Então, no jejum prolongado também pode acontecer, ou mesmo que se não acontecer, a carne PSA e DFD, a gente sabe que no jejum prolongado, a carne depois vai ser de má qualidade, porque vai ter uma vida útil menor, porque esses animais têm pouco glicogênio no músculo e o pH não vai acidificar, o pH não vai cair no valor que deveria, e a carne vai ter uma vida de prateleira menor, tá?
E aqui também, ó, importante, o choque no atordoamento, né? Principalmente dos suínos, que levam choque, né? Porque o bovino é pistola, tá? Mas aqui, ó, controle do choque no atordoamento, a amperagem e o tempo do choque tem que ser muito bem regulado, porque senão também pode levar ao estresse e pode levar à diminuição do glicogênio, que vai ser tão importante na hora da transformação da glicogenólise, que vai transformar esse glicogênio em glicose e depois em ácido lático, tá? Vamos ver aqui, o que mais aqui? Aqui, então, aqui. Então, sugestões, então, para minimizar esse problema, né? Então, corrigir distorções quanto ao manejo dos suínos. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui suínos porque acontece mais em suínos, tá? Então, ó, distorções quanto ao manejo dos suínos, tá? Então, evitar transporte em horário de calor intenso. Lembra que o transporte, né? Geralmente é aconselhável fazer ao cair da tarde ou à noite, por causa do estresse que eles sofrem nesses horários de pico de calor, né? Nas atitudes bruscas, então isso tem que ser, não existe mais aquela, antigamente, o que se fazia? Podia se gritar com esses animais, podia dar choque nesses animais enquanto eles estão sendo encaminhados para o pós-mortem, né? Onde eles estão, onde está acontecendo aquela lavagem, né, das carcaças dos animais, aliás, com aquelas águas que vão sendo aqueles chuveiros, né, que vão lavando para tirar aquela contaminação superficial, diminuir pelo menos a contaminação superficial. Muitas vezes se aproveita, e os animais eles empacam, eles não querem ir. Então, o pessoal dava choque, né, nesses animais, empurrava, cutucava. Hoje é proibido fazer isso, tá? Por causa dessas consequências, né? Esses animais, então, eles são encaminhados muitas vezes com chocalhos, se faz barulho com chocalho, ou se coloca bandeiras, se mostra, com as bandeiras eles vão fazendo movimentos para que esses animais andem, né, mas sem nenhuma atitude brusca, tá? Agrupamento de animais em lotes diferentes também é importante, porque a gente sabe que principalmente os suínos, você tem que colocá-los, agrupá-los, isso também foi falado lá no abate, antes do abate, né, porque eles têm que ser lotes iguais. Se você colocar suínos em lotes diferentes, eles brigam, eles se estressam, tá? E aqui, que a gente já falou, conduzir animais para a matança de forma inadequada, né? Então, a forma tem que ser, hoje não pode mais ser através de choque ou através de grito, isso não existe mais. Então, tudo isso, ó, tá? São correções que se fazem, né? Que se fizeram, que se buscam para que possam minimizar esse problema de acontecer essa carne PSI e DFD, tá? Então tudo bem. Então, até aí vocês entenderam? Então, entenderam sobre o rigor mortis, entenderam por que a carne tem que ficar 24 horas dentro da câmara fria, entenderam o que acontece dentro da câmara fria, entenderam por que é que uma carne tem que ter um pH ácido, então uma carne ácida, né? Com o valor do pH para bovinos e para suínos 5,6 e 5,3, tá? Então uma carne ácida. Por que isso é importante? Por que acontece essa queda de pH mais a queda da temperatura, que tem que acontecer entre as 24 horas, então de 37 graus que a carcaça entra aproximadamente dentro da câmara fria, em 24 horas tem que chegar a 5 ou 7 graus, aos poucos, né? Essa temperatura vai caindo. Então, tudo isso
acontece dentro da câmara fria, tá? Entenderam por que é importante saber o que é o rigor mortis, o que acontece no rigor mortis, né? É importante saber que é a contração das fibras musculares, tá? Aquelas pontes de actinomiosina que vão se formando, que é uma glicogenólise anaeróbica, não tem mais oxigênio, né? Então, enquanto tem energia, enquanto tem glicogênio, né, que é energia, ATP e fosfato, o que acontece? O músculo vai simulando como se o animal estivesse vivo, né? Então, ele vai contraindo e descontraindo, mas a partir do... Claro que numa proporção menor, mas a partir do momento que essa energia cai a 50% aproximadamente, o que acontece? Essas pontes de actinomiosina, elas não vão mais conseguindo abrir, né? E elas vão formando, então, o quê? O que a gente chama de actomiosina, que são as pontes fechadas, que é o sarcômero de uma forma diminuída, né? É o sarcômero diminuído, e resultando, então, numa carne dura, o que confirma o rigor mortis, tá? Depois de um tempo, né? Aquelas ligações dessas fibras musculares, elas vão começando a se formar, elas vão começando a se, como é que se diz? Elas vão começando, principalmente na linha Z, vai havendo um relaxamento, enzimas vão agindo sobre a linha Z, né? E essas pontes, então, vão abrindo e o animal, e a carcaça, o músculo, né? Vai saindo daquele rigor mortis, tá? Deu para entender isso? É importante todo esse processo, é importante, né? Para a qualidade da carne, tá? Para ser uma carne de boa qualidade, uma carne normal, né? Então, tudo isso tem que acontecer, tá? Para que ela saia, uma carne de boa qualidade, né? Bom, então, visto isso, lembra que lá no começo a gente viu que tinha o encurtamento das fibras pelo frio, lembra? Então, aqui, quer ver? Vamos botar lá naquele slide lá, ó, para vocês lembrarem de novo aqui. Acho que tá aqui, né? Aqui. Isso, né? Então, a maciez da carne, então, nos animais abatidos, a gente tem a teoria dos filamentos deslizantes, que é o rigor mortis, que é o normal para acontecer, e tem o encurtamento das fibras pelo frio, que é o cold shortening, né? Que é a ação física do frio sobre a musculatura. E o que é isso, então? O que é esse encurtamento das fibras pelo frio? Então, vai estar aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Encurtamento das fibras pelo frio, aqui, aqui, aqui. Então, cold shortening, o que é? É a queda rápida da temperatura sem que o rigor mortis esteja avançado. Então, é o encurtamento irreversível do músculo, tá? O que acontece, então? É qualquer porção do músculo cuja temperatura atinja menos de 10 graus Celsius, num período igual ou menor do que 10 horas após o abate, ao endurecimento desse músculo, dessa musculatura, e o encurtamento irreversível do músculo, tá? Então, se qualquer porção muscular, tá? Às vezes nem é o músculo todo, é uma parte do músculo, cuja temperatura atingiu menos de 10 graus Celsius, num período igual ou menor do que 10 horas após o abate, vai haver um endurecimento desse músculo e aí não tem mais como haver, esse músculo fica duro, essa carne fica dura, não tem mais como ele se descontrair, tá? E quando é que acontece isso, né? Então, por exemplo, quando eu não respeito, por exemplo, a temperatura da câmara fria, tá? Eu quero resfriar rápido,
essa carne, essa carcaça, então eu coloco dentro de uma câmara fria, onde a temperatura está mais alta do que 5 a 7 graus, tá? Então, a porção, porque eu quero resfriar rápido, eu não quero obedecer essas 24 horas. Eu quero, em 8 horas, ter minha carne já saindo da câmara fria, tá? Então, eu aumento a temperatura da câmara fria. Então, qualquer porção muscular que a temperatura atinja menos de 10 graus num período igual ou menor do que 10 horas após o abate, vai ter um endurecimento dessa carne. Entenderam isso? O que é o cold shortening? Então, é a ação física do frio sobre a carne, tá? Sobre a carcaça, né? E aí, aqui, ó, para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho sobre a maturação da carne. O que é a maturação, né? Muita gente acha que depois das 24 horas, a carne já sai maturada. Então, depois de 24 horas da câmara fria, quando a carne sai, já sai maturada. Mas isso não é verdade, tá? Muita gente acha esse conceito, mas isso não é verdade. O que é a maturação? A maturação é para deixar a carne mais macia, né? Lembra, às vezes vocês vão nesses frigoríficos aonde tem carne maturada, ou mesmo no supermercado, tá lá escrito assim, carne maturada. Ai, olha, a carne maturada é bem mais macia, né? Mas por que ela é macia? Então, essa carne maturada tá sempre embalada, né? Tá sempre embalada, tá sempre desossada, sempre embalada a vácuo, né? Que a gente compra lá um pedaço, por exemplo, de picanha maturada, uma maminha maturada, tá? Isso aí é bom para fazer churrasco porque é bem macia. O que é a maturação da carne? Então, é o monitoramento das reações enzimáticas de proteólise, né? Então, a gente sabe que a proteólise, essas reações enzimáticas, elas vão fazendo o quê? Elas vão quebrando aquelas pontes, né? Aquelas linhas Z's, tá? E vão através da proteólise, né, vão deixando a carne macia, tá? Então, para eu ter uma carne maturada, aquelas carnes que a gente compra que são maturadas, a carne tem que estar desossada, embalada a vácuo, tá? Então, assim, ó, a gente encontra isso aqui, assim, no supermercado, ou assim, dessa forma, né? Mas sempre, ó, elas estão embaladas a vácuo, tá? Estão desossadas. Então, eu embalo a vácuo por quê? Porque eu vou inibir multiplicação de micro-organismos, né? Principalmente os aeróbicos, tá? Então, eu vou embalar a vácuo, vou inibir multiplicação de micro-organismos aeróbicos que poderiam estar deteriorando minha carne, né? Que poderiam estar fazendo com que essa carne se estragasse rapidamente, tá? Aí eu vou colocá-las a temperatura de 1 grau durante 20 dias. E a curva do pH vai subir lentamente. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, aqui, tá aqui, ó. A maturação aqui, tá vendo, ó? Maturação. Então, depois que essa carne sai, essa carcaça sai às 24 horas da câmara fria, né? Eu vou desossar essa carne, eu vou embalar essa carne a vácuo, tá? E vou colocá-la num período de 20 dias, aproximadamente de 15 a 20 dias, tá? Numa temperatura de 1 grau, aonde o pH vai começar a subir lentamente, ó, lentamente. Então, é uma proteólise controlada, tá? Então, ó, vai começar a subir lentamente durante esse período. E aí, o que vai acontecer? Aqui, ó, cadê ela? Aqui. Aí, o que vai acontecer, tá? Então, vai ficar 20 dias, né? A curva do pH vai subir lentamente, a temperatura vai ficar 1 grau Celsius, vai ocorrer, então, uma desnaturação proteica controlada, e a carne vai ficar mais macia, tá? Então, na verdade, a maturação, a reação de maturação é isso aqui, tá? Então, é o monitoramento das reações enzimáticas de proteólise. Então, nesse tempo,
nessa temperatura, tá? Vão acontecendo reações enzimáticas de proteólise, reações controladas, né? Desnaturação de proteínas controladas e a carne vai ficar mais macia, tá? Então, por isso que a gente vê que carnes assim, que estão escrito lá, maturadas, são carnes que sofreram esse tipo de monitoramento, tá? Deu para vocês entenderem a qualidade da carne? Deu para entender a importância do pH, a importância da carne ficar dentro da câmara fria? Por exemplo, em locais aonde, então, que a gente chama, que faz o abate clandestino, abate e já vende a carne, né? É a que a gente chama de carne verde, né? Acontece muito, às vezes, no interior aí de São Paulo, né? Mas você vai comprar uma carne de que forma, né? Uma carne dura, tá? Por quê? Porque ela não passou por esse processo todo dentro da câmara fria. Muitas vezes você compra a carne, ela está em rigor mortis ainda. E aí, ela é uma carne dura, uma carne de má qualidade, tá? Então, é importante todo esse processo, desde o antemortem, pós-mortem e a carcaça dentro da câmara fria durante as 24 horas, para que todas essas reações aconteçam e ela seja uma carne de boa qualidade. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Oi. Ninguém se fala. Fala. Oi. Tá ruim aí o microfone? Não, peraí. Tá tudo bem? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Sim. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tô achando que não, né? Ninguém fala nada? Bom, então, ó, essa parte aqui de qualidade da carne é bastante importante, tá? É uma aula bastante importante porque mostra, né, o que acontece, tá? Quais as reações que acontecem na carne, de bastante importância, né? Eu vou colocar essa videoaula no encontro 15, na aula do encontro 15. Lá nos exercícios, na pós-aula, tem alguns exercícios para vocês fazerem, para me entregarem até amanhã, tá? Algumas questões lá para vocês entregarem até amanhã, que é até bom para vocês estudarem, né? Para vocês firmarem, né? O conteúdo, tá? E eu queria saber se vocês estão conseguindo acessar normalmente lá as videoaulas que eu estou colocando lá no AVA. Todo mundo está conseguindo acessar? Gente, o que aconteceu hoje? Sim, professora. Todo mundo está conseguindo, né? Não tem ninguém que não está conseguindo. Eu acho que todos sim. É Hã? que pelo YouTube ficou bem mais fácil. Ficou, né, pelo YouTube? Ficou. Tá. Então, é porque é o seguinte, a coordenação, né, tá dizendo que alguns professores, alguns alunos não estão conseguindo acessar, não a minha disciplina, né, ela falou em geral, mas aí eu queria saber de vocês se tá tudo certo, né, então tá bom, né, então não tenho nada para fazer, eu tenho que continuar só colocando no YouTube, né, ela pediu mesmo que a gente colocasse no YouTube, que ia ficar mais fácil, e então, tudo bem, então. Tá bom, então, para vocês? Não tendo nenhuma dúvida, então, ó, a gente vai parar por aqui, tá? Então, ó, o horário do intervalo a gente já entrou, né? E então fica... Vamos ver como é que vai resolver esse problema das aulas práticas, que eu não sei como é que eles vão fazer, a gente ainda não tem nenhuma orientação, mas assim que tiver, a gente vai fazer. Se for em junho, se for em julho, sei lá, a gente vai ter que fazer, tudo bem? A gente vai se organizar e vocês não vão ter prejuízo nenhum, a gente vai
conseguir dar todo o conteúdo para vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, então. Então, ó, boa semana para vocês. Até a próxima quarta-feira. Estudem, já vão estudando, porque a prova já está chegando perto, né? A B2. E aí, melhor vocês irem estudando, porque assim depois vocês vão bem na prova e todo mundo passa e todo mundo vai ficar feliz. Tá bom? É o professor e os alunos. Tudo bem? Tudo Então, bem. tchau então para vocês. Até semana que vem. Tá? Eu já vou Tchau, desconectar, professora. aqui e semana que vem tem mais. Tchau, Tchau. professora. Tchau para vocês.